O Deltan, ele era membro do Ministério Público Federal, ele era procurador, chefiou a Lava Jato. E a lei Ficha Limpa, ela diz o seguinte, no artigo 1º, inciso 1º, a linha é esse nome de letra no jargão jurídico, letra Q. Se vocês forem na letra Q, vocês vão ver o seguinte, ela fala que os membros da magistratura, o juiz ou a juíza, desembargador ou desembargadora, o ministro ou a ministra da esfera do judiciário, estadual ou federal, e também os membros do Ministério Público, estadual ou federal também, especializado ou não, que tem do trabalho, eleitor, são os chamados especializados. Estes juízes e estes promotores, eles não são elegíveis em 4 casos. 4. Esse dispositivo da lei Ficha Limpa, ele fala de 4 casos só. Primeiro, quando você é exonerado, o que é isso? Expulso, mandado embora, com uma mão na frente e outra atrás. Ou quando você é condenado à aposentadoria. É isso mesmo. No Brasil, juiz e promotor podem ser condenados a esta pena por terem feito algo muito grave e a condenação deles é não ter mais que trabalhar e ganhar aposentadoria. É esse absurdo. Então, nessas 2 hipóteses, o promotor ou o juiz mandado embora com a mão na frente e outra atrás ou condenado com a aposentadoria eterna, eles são inelegíveis. Da mesma maneira que qualquer outro agente público que é exonerado por uma falta, como no caso do impeachment da presidente Dilma. O presidente empichado fica inelegível. Mas aí veio o Lewandowski, rasgou a Constituição e para ela não vale a regra. Mas vai lá. Estamos falando do Dallagnol, que era membro do Ministério Público, então ele, com o juiz, é essa regrinha da letra Q do inciso 1 do artigo 1 da Lei Ficha Limpa. Pois bem, eu falei 2 aqui. Aquele que é mandado embora com a mão na frente e outra atrás, ou seja, exonerado, ou aquele que é condenado com aposentadoria. Uma piada, mas é verdade. Qual é o 3 e o 4, Pavinato? O 3 e o 4 representam a intenção de quem fez a ficha limpa em não permitir que algum malandrinho burlasse a lei Ficha Limpa e falasse o seguinte: esse processo contra mim tá feio, eu vou ser condenado, eu vou ser mandado embora, mas eu sou muito famoso, então eu quero concorrer à eleição. Para eu não perder a elegibilidade, eu vou sair antes que o processo acabe. Rapaz, sabendo que isso podia acontecer, o legislador que fez a Ficha Limpa falou, então, além daquele cara, do juiz e do promotor, que é exonerado, mandado embora com uma mão na frente e outra atrás, ou condenado com aposentadoria, também serão inelegíveis por 8 anos aqueles que, se contra eles tramitam um processo ou processos administrativos disciplinares, que são os PADs, P de processo, A de administrativo, D de disciplinar. Então, se tem um PAD em curso, se começou já o PAD contra o juiz ou com o promotor, se ele pedir para sair, eu me exonero. Ou se ele pedir para se aposentar por conta própria, ele também fica inelegível. Então, a lei dá essas 4 hipóteses. Só. Mais que isso, não fala. E o Deltan,
Deltan, um ano antes da eleição, ele pediu para sair do Ministério Público Federal. Pediu para sair e saiu. Aí chegou, ele registrou a candidatura dele, ele juntou uma certidão. Que certidão? Certidão do Conselho Nacional do Ministério Público. E o Conselho Nacional do Ministério Público falou, ele é elegível. Por quê? Porque apesar de ele ter 15 procedimentos outros, 15 que, entre eles, um pouco era de reclamação disciplinar e um pouco era de sindicância, não tem PAD, não tem processo administrativo disciplinar. Então ele é elegível. Vai que atua, Tafarel. Aí recorreram. O Tribunal Regional Eleitoral falou, tá tudo ok aqui, ó. Tem nada errado. Tem nada errado. E mesmo assim, a coligação do PT quis levar para o TSE. Não, ele é inelegível. E o TSE aceitou a tese do PT. Que tese é essa, Pavinato? A tese de que, prestem bem atenção, senhores, a tese de que o Deltan tinha 15 procedimentos contra ele, entre reclamações disciplinares e sindicâncias. E que mesmo que essas reclamações disciplinares e sindicâncias não levassem ele imediatamente a ser exonerado ou ser condenado com aposentadoria, eles poderiam se tornar um processo administrativo disciplinar. E sabendo, Deltan, que a coisa estava feia e que aquilo ia se tornar um processo administrativo disciplinar, Deltan, muito malandrinho, falaram eles do PT, PCdoB, PMN, PV, Partido da Vingança, falaram, ele fraudou a lei, saiu bem antes para não perder a elegibilidade. Ele sabia que um desses 15 procedimentos ia virar um processo administrativo disciplinar. E, para a surpresa de quem é honesto, o TSE caiu nessa. E eu discuti muito com muita gente sobre isso. A maioria das pessoas tem 2 pontos. A lei não diferencia sindicâncias e reclamações de processo administrativo disciplinar. É tudo processo administrativo disciplinar. Aí me desafiaram a achar na lei a diferenciação. Primeiro, o próprio relator que votou pela condenação do Deltan, ele diferencia a reclamação disciplinar e a sindicância como procedimentos, como coisas diferentes do processo administrativo disciplinar. Segundo, o regimento interno do Conselho Nacional do Ministério Público, que é o órgão que regula o Ministério Público no país, estadual e federal, o regimento interno do Conselho Nacional do Ministério Público diferencia a reclamação disciplinar, sobre a qual ela fala no artigo 70, da sindicância, sobre a qual ela fala no artigo 81. A reclamação disciplinar é a investigação a partir de uma notícia de que um membro tenha cometido uma falta, uma infração. E a sindicância é a investigação a partir de uma infração cometida no Ministério Público. E, conforme o regimento interno do Conselho Nacional do Ministério Público, tanto a reclamação do artigo 70 quanto a sindicância do artigo 81
são diferentes entre elas e elas são diversas do processo administrativo disciplinar. Não são a mesma coisa. Porque reclamações e sindicâncias podem vir a se tornar um procedimento administrativo disciplinar, mas também podem não se tornar. Senhores, durante a investigação não há réu, há investigado. Sindicâncias e reclamações são investigações. Um processo, existe um réu. E a lei ficha limpa diz que o juiz, o promotor, que é réu e que por isso pode ser exonerado ou condenado com aposentadoria, se eles saem antes, se eles aposentam antes, mas tem que ter o processo administrativo disciplinar instaurado, que é diferente de sindicância, que é diferente de reclamação. Só aquele que sai durante o processo administrativo disciplinar é que fica inelegível por 8 anos. E o que o TSE fez? Ele aumentou o escopo da inelegibilidade. Ele criou 6 categorias. E ele não pode criar. Porque só a lei cria. Só a lei cria. Mas o que o TSE fez? Legislou. Ele pegou e falou o seguinte: tá bom, o exonerado não pode, o condenado com aposentadoria não pode, o que está sendo processado e sai não pode, o que está sendo processado e se aposenta não pode, mas também não pode aquele que se exonera durante a investigação e aquele que se aposenta durante a investigação. Ou seja, ele criou 2 categorias. Isso é ilegal, é uma afronta ao princípio da legalidade. E outra decisão diz, por quê? Porque as sindicâncias e reclamações podem vir a se tornar um processo administrativo que pode vir a condenar. Chega de poder vir. Tudo pode vir, meus queridos. O direito não é. A aplicação do direito não é um pode vir a... Não! Se condena com base num fato, não no que pode vir a ser. Então o TSE legislou. Aí fala, mas o regimento interno não é lei, tá vendo? Tá bom. Temos a Lei 8.112 de 1990, que diz o seguinte: durante a investigação, a sindicância ou a reclamação, o servidor federal ele pode pedir exoneração, pode pedir aposentadoria voluntária. Mas a exoneração e a aposentadoria voluntária não podem ser concedidas enquanto está em curso o processo administrativo disciplinar. Isso está no artigo 172 da Lei 8.112 de 1990. Então, dizer que não há diferença entre reclamação, sindicância e o processo administrativo disciplinar, a PAD, é falta de caráter. É tirar sarro de quem sabe ler. É criminoso até, diria eu. E quem condena sem base legal comete crime de abuso de autoridade. Comete. E tem uma outra também. Então, a resposta é: o TSE sujou a lei ficha limpa. Eu pessoalmente entendo a lei ficha limpa inconstitucional. Porque vejam, senhores, você aplica para as pessoas da ficha limpa a presunção de culpa.
Mesmo o juiz ou promotor que estão em curso um processo administrativo, ele pode ou não ser condenado. E a partir do momento que eu declaro que ele é inelegível, eu já aplico uma pena a ele. E a gente viu recentemente no Brasil uma discussão muito mambembe sobre a possibilidade de ser preso ou não antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E ficou decidido que não pode, porque a presunção de inocência tem que prevalecer. E a presunção de inocência só se desfaz com o trânsito em julgado. Logo, uma pessoa que está em processo administrativo e a lei diz que ela já é inelegível, ela já está aplicando uma penalidade a ela. Então, isso já é trabalhar com a presunção de culpa. Mas o STF disse lá atrás, acho que em 2012, que essa lei era constitucional. Em sendo constitucional, esta forma de inelegibilidade ela tem que ser estritamente conforme está escrito. Não pode inovar, não pode expandir. Não pode. Tem que ser ali estrito. E a lei estrita está escrito. É só o exonerado, é só o aposentado em condenação, é só aquele que se aposenta no meio de processo administrativo, é só aquele que se exonera em meio de processo administrativo. Agora, aquele que se aposenta e aquele que se exonera em meio a uma investigação não está na lei. Não está na lei. Não está na lei. Bom, se o judiciário mantiver a cassação do Deltan, isso é abuso de autoridade. Temos que ver se existe gente de coragem honesta no Congresso, na Câmara Federal ou no Senado, que seja capaz de provocar todos esses juízes do TSE por crime de abuso de autoridade. Por quê? Condenar sem lei é abuso de autoridade. Ou cancela a lei. Ou cancela a lei, que é mais bonito. Ou assume que é uma ditadura, que é mais bonito. Podem incluir o perdão para o Dallagnol na PEC da anistia? Pode. Pode chamar os 11 juízes, os 11 não sei quantos juízes são, todos os juízes do TSE que votaram pela cassação do Dallagnol de forma ilegal, por crime de responsabilidade, e assim pedir o impeachment deles? Pode. Mas quem vai fazer alguma coisa, eu não sei. Eu já disse aqui tudo o que é possível. Então, meus queridos amigos, respondendo à pergunta que abre esta aula, sujaram a lei ficha limpa, sim, sujaram feio. Feio. E este é o país que nós vivemos, um país sem segurança jurídica. E se não há segurança jurídica, não há paz social. E aquele que pede paz social provocando insegurança jurídica é um grande hipócrita. Um país sem direito não pode ser uma democracia. Porque o Estado só é democrático porque é de direito. Quando se tratora e se aniquila o direito, o Estado pode ser tudo, menos democrático. Pode ser tudo, à exceção de democracia. E a realidade é esta, senhores. O que vai acontecer, só um vidente poderá dizer. O que pode acontecer, eu já lhes disse. Mas, como não há direito no Brasil, também pode ser, né, que alguma coisa ilegal salve o Deltan de uma ilegalidade que foi essa cassação. O Arthur Lira falou que ele vai ter direito de defesa na corregedoria. Eu não sei de onde o Arthur Lira tirou isso. Porque ele falar que ele vai ter direito à ampla defesa na corregedoria, ele invocou o ato de mesa número 37 de 2009. Esse ato de mesa ele faz referência aos casos de condenação dos deputados que estão previstos no artigo 55, inciso 4 e 5 da Constituição.
E o caso 5 é o caso de cassação de mandato. E nesse caso 5, a mesa ela só declara a decisão do judiciário, ou seja, ela não pode rever o mérito. Então, mas quem sabe uma ilegalidade com uma ilegalidade não vira uma legalidade. Não é no Brasil, pode acontecer tudo. É difícil de entender. Porque vocês acham que a minha crítica maior é do desrespeito ao direito. Porque, sem direito, meus queridos, alguns podem tudo e outros não podem nada. E mesmo aqueles que podem tudo, podem enquanto estiverem agradando a quem decide o que pode e o que não pode, com base nos seus preconceitos, especialmente os ideológicos. Este é o retrato do Brasil.